Eu vou pedir primeiramente para a senhora se apresentar, dizer o seu nome completo e a sua idade. Rosa Vargas Langner. Idade? 91. Onde que a senhora nasceu? Em Santiago. A senhora morava no interior? Interior. Qual que era o nome da localidade que sua família morava? Ai, agora até não sei dizer. Porque nunca perguntei, era criança, né? Quando nós viemos de lá, era criança. E daí a gente esquece. Mas até quem sabe sabia, mas agora na hora não me lembro. Tudo bem. E com que idade que a senhora veio para essa região? Mas eu achei 4, 5 anos. A senhora saiu de Santiago e foi para Santo Ângelo. Santo Ângelo. E depois, com que idade a senhora veio para cá? Independência, 3 de Maio. Aí eu custei a vir. Porque eu estudei em Santo Ângelo e no Rincão dos Mendes. E depois que vim para cá, vim trabalhar daí já. Mas eu tinha uns 16, 17 anos, eu acho. Pela idade nem podia assumir, mas não tinha quem... Não tinha, né, não tinha professor, então... Não sei se inventaram que eu tinha idade já ou não. Aí que eu não sei. Eu tinha 14, 15 anos. Qual que era o nome dos seus pais? Paulino Vasconcelos. E a sua mãe? A Natália. E o Vargas? A minha mãe era. É que passa anos a gente não lembra. Coisas que a gente não repete mais, então esquece. Mas a senhora morou muitos anos em Independência? Morei mais tempo. Depois que viemos de Santiago, foi Rincão dos Mendes, interior de Santo Ângelo. Aí depois eu vim para cá porque eu vim licionar. Aí vim e já não voltei mais aí. Naquele tempo eu não tinha, eu tinha 15 anos, eu acho, quando comecei a licionar. Porque não tinha professor, não sabiam, né? Comunidades que quase tudo analfabeto, então pegava a gente com essa idade mesmo, criança, e mentia que tinha 18 anos, não tinha nada. E tinha alguma formação para ser professor? Naquele tempo não, era só, nem tinha quem desse nada, né? Davam graças quando encontravam um com qualquer formação. Olha, eu tinha 5º ano naquela época. Eu fui estudar depois, aí eu estudei mais depois. Quando foi mudando, daí eu fui acompanhando a mudança, né? Cada mudava, eu estudava um pouquinho mais. É que a gente não podia estudar, né? Aí depois, finalmente, eu fiquei interna nas freiras ali. Aí eu meio completei mais. Convidou a sua filha também para participar da conversa, ela vai ajudando a lembrar. Vou pedir só para você se apresentar também. Tá bem. Eu sou Andréia Langner. É a sua única filha? Não. São 3, essa é mais nova. A senhora teve 3 filhos? 3. Na verdade, eram 4 meninas, mas a mais velha faleceu. Bom, dona Rosa, eu estava perguntando dos seus pais. E os seus pais também se mudaram para Santo Ângelo depois? Sim, eles vieram sim. Deu um acontecimento lá que meu irmão matou um lá, e aí nós tivemos que vir. Eles eram em 12, e daí o mais velho, houve um desentendimento lá na época. Mas daí... não, é que era assim, eles tinham açougue e vendiam fiado assim, né? Mas aí é que não podiam cobrar
o pai mandava o guri cobrar e não aceitavam. Você viu um guri vir cobrar um senhor de idade. Quase como se não fosse homem, né? Isso. E daí era uma coisa. Aí ele disse que ia surrar o guri. E ele rouba o revólver do meu pai e quando encontrou ele na estrada, que ele parou, ele atirou ele e já matou. Por isso que nós tivemos que vir de lá. Aí viemos embora de lá. Antigamente o pessoal era muito faca na bota, mas às vezes eram muito resolvidas de uma forma... Você viu? Assim, mais drástica, trágica, né? Porque, na verdade, o que eles não aceitavam era o fato dele ser um jovem, um rapaz novo, tá cobrando, não podia cobrar uma pessoa mais velha. Isso que eles não admitiam, na verdade, né? Mas, na verdade, isso ele fazia porque pediam para ele, né? A sua família tinha comércio? Tinha criação de gado lá em Santiago. Lá, e os seus pais casaram lá em Santiago? Em Santiago. Sim. E faleceram onde? Os dois em Rincão dos Mendes, Santo Ângelo. Até tem uma prima que a mãe era em 12 e daí hoje vivas são duas. Ela e a minha tia que mora em Santa Rosa. Daí a minha tia tem 93 e a mãe 91. E daí uma neta da tia que casou com um argentino, mora lá, ela tá fazendo um resgate da história. E daí seguidinho eu falo com ela. Ela já conseguiu umas certidões, conseguiu bastante coisa, sabe? Bastantes, assim, fatos e documentos para resgatar um pouco da história, porque a gente também não sabe muito, que nem a mãe era... Eu acho que ela tinha uns 4... Logo depois que eles vieram de Santiago, 4, 5 anos, daí o pai faleceu. Que daí dava aquelas doenças, tuberculose, isso, né? Não tinha cura. Ele faleceu. E a mãe, eu acho que ela tinha 14. E daí ficaram, né, os irmãos mais velhos. Ele criava, né? E lidavam muito com criação e dia de chuva. Naquele tempo se molhavam muito, né? Não tinham... É grande coisa para trabalhar assim. E bem no fim atacou o pulmão. Tuberculose deu depois, porque naquele tempo não tinha cura. Daí ele morreu porque não tinha cura. Atacou, deu uma gripe forte, e daí atacou o pulmão e deu tuberculose. Daí morreu daquilo. O acesso à saúde também era precário. Era. Morriam muito jovens, na verdade, né? A minha avó, não sei se tinha 40 anos. E assim foi. Isso aí não tinha. Daí eles ficaram com os irmãos, daí tinha umas irmãs, os mais velhos, que foram casando. Um foi esse que aconteceu, esse fato foi para morar no Paraná. Até a minha tia ainda é viva, mora lá ainda, em Santo Antônio do Sudoeste. E daí os outros ficaram por aqui, Santo Ângelo, Santa Rosa, Catuípe, que daí foram vindo, daí até que ela veio de Santo Ângelo trabalhar ali, e daí que ela veio para Araújo. Dona Rosa, e como que surgiu essa oportunidade de vir para cá? Mas é que a gente não tinha o que fazer, né? Trabalhava nisso aí, que o meu pai tinha bastante terra, mas vendeu, e daí, né, deu um transtorno, ter que sair em seguida de lá. Eles tinham açougue lá. Vendiam bastante para a cidade, levavam na cidade e tudo. Mas daí ele teve que sair de lá porque meu irmão matou um lá e daí tinha vingança. Daí. Se vingava. Aí eles teve que vir para cá para não matarem ele, né? E daí, mas ele foi preso igual. Daí ele ficou, não sei se 4 anos na cadeia. Mas daí em Porto Alegre. Daí foi Porto Alegre, que não tinha por aí, né? E ele ficou lá, ficou 4 anos, depois veio embora. Mas daí já perdeu tempo, né? O tempo dele foi tudo perdido lá. Ficou preso. E daí meu pai faleceu, e quem sabe teria tirado ele antes. Mas daí já não tinha mais dinheiro e foi terminando as coisas e não deu mais. E daí a mãe sempre estudava. E lembra da dona Esther que a senhora conta? Santo Ângelo era uma professora, coordenadora dos professores lá. Então, ela me ajudou bastante. E daí eu comecei a licionar bem nova, porque eu primeiro ajudava ela. Ela licionava particular e estadual também. Então, tinha bastante aluno particular que vinha. Daí ela me pediu para mim ajudar ela, que daí ela me pagava. Daí eu ajudava ela particular, ela pegava mais alunos daí para alfabetizar e, afinal, dava.
E daí que eu fui professora depois daí. Aí depois, por que eu vim para cá, veio? Isso. Minha mana começou a lecionar em Santo Ângelo. E daí mandaram ela para Esquina Neves. E daí Esquina Neves eu acho que pertencia... pertencia a Santo Ângelo ainda na época. E daí ela depois casou e daí terminaram convidando a mãe para vir para o interior ali, próximo da onde ela morava. Que na época ela também morou por ali. E daí depois foram ali um pessoal o seu Olímpio Pereira, né, mãe? E eu não lembro quem era o outro. Foram lá na Esquina Neves convidar ela para vir para Araújo. Mas daí aqui era outro município. Daí já pertencia a Santa Rosa, né? Mas daí eu quis vir porque lá era muito difícil. Era campo, só campo, meu Deus do céu, longe, distante. Pequena, e aqui não, alunos. Aqui era pertinho. Daí eu troquei, vim para cá, deixei eles lá sem e vim para cá. Qual que era o nome da sua irmã, que era professora também? Geni Vargas de Sá. Hoje a Esquina Neves pertence a Acorá, né? Pois é. Ali é que a época pertencia a Santo Ângelo. Dela, Natan, ou é toda ela, será? Acho que é toda, porque Catuípe abriu mão de Esquina Neves para que em Acorá pudesse se emancipar. Em Acorá não tinha território suficiente. Aí eles abriram mão de Esquina Neves para que fizesse parte de Acorá. Mas que legal. E ali tem a família Rolim. Rolim. Sim, a minha tia, como é que era? Era a cunhada dela, a irmã do meu tio, era casada com o Rolim. A dona Antoninha, com o seu Vitor, né? Mãe? Que moravam ali na Esquina Neves, a mãe do Alceu. Que são meus parentes, a gente é Rolim. Eu imaginei que fosse. E a senhora ouviu falar alguma história lá da Esquina Neves? Por que chamava? Tinha esse nome? Não sei. Não lembra da história, mãe? Mas lá tinha também... Alguns chamavam de Esquina Rolim, Esquina João Rolim, e outros de Esquina Neves. Porque eu acho que seria dos Rolim. Dos Rolim, tinha o marido da dona Antoninha, era Rolim. Seu Vitor, né? Era fazendeiro. E daí tinha terra ali, né? A terra era deles. Era bastante terra deles lá. Uma vez eu fui na granja lá. Mas eu acho que não tem a filha dele, a Madelon, nós chamava Madelon. Neta. Neta, a filha do Alceu. Mas a Madelon, eu acho que trabalha em Acorá, né? Sim. Sim. A Madelon era minha colega, lá no Araújo. A Giovana também estudava lá, o Vitor também. E tinham muitos moradores nessa época na Esquina Neves? Eram poucos, distante, aquilo era tipo fazenda, né? Longe, moravam. Daí depois teve bastantinho, né? Depois. Mas agora eu acho que são poucos de novo, né? Depois tinha bastante, tinha... Como é que é da Dalva? Costa, Zimmermann Costa. Sá. E onde eu parei lá em... Como é que eram os... Como é que era o nome do... Policarpo? Seu Nenê Policarpo. E tinha lá onde eu parei, depois tinha na Esquina Neves, tinha o irmão dele, que era o... Do seu João? Não. Do seu Nenê? O seu Nenê também era irmão. Era irmão do seu Nenê, que morava bem pertinho do cemitério aqui, indo pra cá. Mas agora não lembro o nome do homem. Não, era o Homero, eles, mãe? Mas era irmão dele, o Homero era solteirão. Que era o Homero e eram dois, mas agora eu não sei mais, o pai também falava. E como que foi, Dona Rosa, essa oportunidade depois de sair da Esquina Neves e aí foi para a Esquina Araújo? Que da Esquina Araújo foram pedir para mim lecionar lá, que era um lugar maior, tinha mais aluno. Aí eu fui para lá. Mas eu nem queria ir, porque eu gostava lá, eles eram muito bons. E daí que eu vim para... Era a época em que se morava nas casas das famílias, né?
para poder trabalhar, lecionar. Sim, parava só nas casas, não tinha. E daí ela trabalhava morava na Dona Maria de Zingrine dos Santos, e o seu nenê era João Policarpo dos Santos. Lá em Esquina Neves. Esquina Neves. Na casa deles que a senhora ficou. Sim. É uma família grande. Na verdade, eles são os avós paternos do Sá. A mãe deles, do nenê deles, não sei se tu conhece, era a filha do seu nenê e da Dona Maria. E depois, quando a senhora foi para Araújo, como é que foi a instalação lá? Daí a senhora continuou parando em casas, assim, até que ela casou daí. Não tinha onde ficar, no hotel, não tinha nada. Que daí a senhora parou com a Dona Luísa, né? Ou na minha madrinha também. Eu fui... De início não me lembro onde é que eu fui. Mas não era na minha madrinha, na Marieta? Daí depois na Dona Luísa? Marieta. Do Benjamin? Não parei. Não, só com a Dona Luísa? Com a Dona Luísa. Com a Dona Luísa a senhora ficou tempo? O seu tinha a loja dele. Um comércio na época. Hoje é ali onde é o seu Rodolfo e a Dona Diva Ritter, era ali. E daí ali eles tinham... Era um mercadinho. O seu Vilmar também, Vilmar Araújo, tinha bem na esquina. Era o Vilmar. E depois do outro lado, ali mesmo, era o seu Milo Bigolin. Depois eles morreram aqui em Três de Maio. Era o seu Milo, o Bigolin e a Dona Luísa, foi o que a senhora mais parou lá, enquanto trabalhou e licionou. Daí depois ela veio estudar aqui no Dom Hermeto, que daí era aquelas fotos ali de interna, que daí não sei quantos anos a senhora ficou. 4 anos interna. 4 anos. Mas daí seria, eu acho que o ensino fundamental, eu acho, né? Sim, porque eu era professora municipal. E daí ganhava uma miséria, mas não dava. Aí eu digo, então não sei quem que me disse, mas por que tu não faz estuda mais um pouco e daí passa para o estado. Foi o que eu fiz, daí fiquei 4 anos interna aqui, para poder, aí voltei para o mesmo lugar lá. Primeiro eu lecionei lá na seu Nenê Policarpo, ele tinha terra lá, meio fora da Neves, bem no interior ali, e eu parei lá, de lá que eu vim para cá. Aí souberam que eu lecionava lá, foram me pedir em Santo Ângelo para me passar para cá. Ficaram bem bravos lá, porque lá era um fundo brabo, não ia ninguém. E eu parava lá, mas Deus o livre. Aí me pediram para vir para cá, para Neves. Para Araújo. Araújo. Sim, sim. É que tinha minha mana que lecionava na Neves, daí eles me conheceram lá e me pediram para vir para cá, daí eu troquei de município. Aí eu tive que trocar tudo, as coisas, para ficar... daí a senhora começou no município lá na Araújo, daí estudou, voltou, e continuou lecionando. Aí eu vim, estudei e fiquei 4 anos interna, voltei para o mesmo lugar da Para Araújo. Aí logo me aposentei lá também. Não, mãe. Daí, depois de anos, a senhora foi para Cerro Largo fazer magistério, que daí ela fazia nas férias, aquele normal que existia nas férias. Daí a senhora voltou. Mas na verdade, daí a senhora já estava casada. Sim. E daí meu pai veio trabalhar na fábrica, ele era de Ajuricaba, natural de Ajuricaba. E daí ele veio trabalhar na fábrica de veneno do Zaikov, que o Zaikov era um amigo deles, colega de aula, alguns lá tinha uma irmã do meu pai que morava em Ijuí, uma das mais velhas, no interior de Ijuí, e daí era vizinha do Zaikov e ele também era colega deles, e daí como eles vieram para Araújo por essa fábrica de veneno, ele veio trabalhar com eles, daí é ali que eles se conheceram e casaram. Daí ficaram 51 anos casados, lá na Araújo. A terra a gente tem ainda lá, só daí a gente veio em 2016, junho de 2016 para cá, eles vieram de mudança, e daí meu pai faleceu em julho de 2017. É enterrado lá na Araújo tudo. E daí o tempo que a mãe trabalhou lá, né, mãe? A senhora trabalhou anos lá, e daí teve
uma mudança de direção, ela era diretora da escola. E daí ninguém entendia, daí começou a ter eleições de diretores. E daí ninguém entendia a grade curricular dela lá, do tempo de serviço. Aí ela achava que faltava tempo ainda de serviço na direção para poder incorporar. Aí teve essa eleição de diretores e ela perdeu. Daí ela ficou um bom tempo trabalhando 20 horas. Mas, na verdade, depois até foi uma Aikoff lá de Juí, que era secretária de educação lá, que pediu a grade da mãe para analisar. E daí ela que viu que, na verdade, ela já tinha 5 anos e 4 meses, porque ou era 5 consecutivo ou 10 intercalado. E daí, como ela soube interpretar, ela viu. Daí ela disse, bom, agora como você já está um tempo trabalhando só 20 horas, o bom seria voltar um tempo, 40 horas, para poder incorporar isso na tua grade curricular, para poder se aposentar com as 40 horas de direção e essas outras vantagens a mais que tem, né? E ela não conseguia escola para ela poder voltar às 40 horas, porque lá já tinha direção. Aí conseguiram para ela em Manchinha, interior de Santa Rosa, que era uma escola no interior, próxima da cidade, assim, e tinha a casa já para diretora junto. Era uma escola comprida, parecida até com a da Araújo. Daí numa parte era secretaria, salas de aula, e na outra era a casa da diretora. Daí ela ficou 6 meses, de julho de 94, julho de 94 até fevereiro de 95 em Santa Rosa. E daí ela conseguiu se aposentar. Mas isso daí deu 40 anos de serviço. Até que deu esse tempo que ela conseguiu. Quem me ajudou muito foi o Guimarães, Francisco Salles Guimarães. Na época, para conseguir pelo Estado. Porque eu lecionei municipal e ele era o diretor de ensino. Então, daí ele me ajudou. E depois ele passou para Santa Rosa e ficou de delegado em Santa Rosa. Aí melhorou, aí que ele me ajudou mais a me aposentar antes. É um tempo de trabalho, né? Sim, na verdade já tinha idade, né? Mas daí não tinha o tempo. E daí ela não queria só com 20 horas, porque daí era metade do salário e 40 aí incorporava a direção, tinha mais vantagens, né? E como ela já tinha trabalhado... Tempo, né? Já não valia a pena deixar, valia a pena, tinha que lutar por um ano mais, conseguir, né? Daí o pai ficou aquele tempo sozinho, daí naquela época eu fazia magistério. Aí eu só ia os finais de semana para casa. E ele, durante a semana, ele ia uma vez por semana a Santa Rosa, né, lá nelas. E daí era ela e a minha irmã lá, que ficava com ela. Daí depois de final de semana, ele buscava elas. Daí deu esse meio ano ali, um pouquinho mais, mas valeu a pena, compensou. Né? Hoje tá bem defasado o salário, mas uma época pagavam bem e tudo. Ela tinha bastante vantagens, né? Então valia a pena o esforço, né? Não podia se aposentar assim como estava, tinha que tentar conseguir de novo. Depois o Guimarães me ajudou bastante, porque eu já, quando eu lecionava municipal, ele era do ensino, né? E daí ele me conhecia, e daí ele trabalhava em Santa Rosa, daí ele era delegado, aí ele me ajudou bastante, o Guimarães. Mas daí ali quem ajudou mesmo é a política que envolve, né? Querendo ou não. Daí essa de Juí era a colega do meu pai, a Senita. E daí ela conversou com Santa Rosa e daí terminaram conseguindo essa escola em Manchinha, né? Que daí foi onde ela se aposentou. Só que daí eu pegava um pouco de vantagens da Araújo, um pouco de Santa Rosa, né? Depende do que era ali, facilitou. Porque daí, às vezes, que nem a direção, ela ficava com a da Santa Rosa. Mas aí tinha umas vantagens que era da onde ela iniciou, daí ela pegou da Araújo. Mas trabalhou anos lá. Daí tinha época também, né, mãe? Que eram umas quantas turmas uma professora tinha, às vezes, até a 4ª série, né?
Que daí tinha... Sim, tinha primeiro, segundo, terceiro e quarta. Tudo numa sala. Só que eram meio poucos alunos, não eram muitos, né? Sim. Então dava conta, mas senão não podia fazer isso aí. Aí depois foi mudando. Daí... Ana Rosa, e lá em Santo Ângelo, eles tinham a coordenadoria, eles ofereciam os lugares que a senhora poderia ir. Que aí surgiu a Esquina Neves. Porque a minha irmã já estava ali. Já veio de Santo Ângelo lecionar ali. Porque ali era... E na época pertencia, né? Era bem distante de Santo Ângelo, né? Ninguém queria vir, daí ela veio ali. Até depois que casou, ficou ali mesmo, né? E aí eu fui trabalhar ali por perto dela. Mas eu tinha 15 anos, eu acho, nem sei. Não tinha quase professor, e como eu já tinha quinta série. Já tinha um pouco mais de experiência, né? Pelo fato de ajudar a dona... Como que era o sobrenome da dona Esther? Schroeder. Era coordenadora de Santo Ângelo, e daí eu trabalhei com ela um tempo. Ela lecionava particular, e daí ela me pediu para ajudar ela tinha bastante aluno, e daí ela já me conhecia, daí me deu uma mão, né? E daí, na verdade, era uma vantagem, né? Porque, querendo ou não, já tinha um pouco de experiência. E a senhora se lembra dos seus alunos? Me lembro de alunos. Alguns. Quem é que eu encontrei esses tempos no mercado? Esses dias era o Alceu. O Alceu, como é que é? Ai, meu Deus. Fernandes, mas ele não, ele é da onde? Ele é de... Nhacorá, não é? Nhacorá, qual é? Alegria, não é Alegria? No município ali pertinho, como é que é? Chapeta, não é? Não é, nem Santo Augusto, não é, né? Nem por ali, não sei. Agora não é São Valério? Não. É que esses eram alunos, eu já não sei, né? Antes, eu era criança ainda, eu também não sei. Mas seguidinho ela encontra, porque às vezes até ela não lembra. Mas claro, eles como conheciam criança, né? E daí eles como... Eles que me via no mercado. Quando eu ia no mercado aqui, ele me via. Mas faz pouco tempo, quando é que nós estávamos lá que eu falei com ele? Sim, esses dias a senhora encontrou no mercado, e esses dias a senhora encontrou no velório lá na Araújo. Então... Daí ele veio, daí eu imaginei que era ele, porque eu já conhecia, mas também já fazia um tempinho que não via. Mas assim, geralmente eles, Natan, vêm e abordam ela, procuram ela, porque eles conhecem, né? E sabem que podem imaginar, já que pela idade também não vai lembrar, né? Se vê assim, mas daí quando fala, ela sabe. Ela reconhece. Como eu comentei, né? Quando a gente chegou, a senhora foi o prof do meu avô. Né, então eu fico imaginando assim, a senhora deve ter tido uma reunião com os pais dele, né? Conhecido os meus bisavós. E na época que era isso? Né? Fazia reunião com os pais para dar um retorno sobre como que o aluno estava indo na... Tinha reunião com os pais, sim. Seguido tinha as reuniões, né, mãe? E daí tinha, às vezes, reuniões para diversos assuntos e também tinha das entregas de boletins. E participavam bastante, né? Eu lembro. O que eu lembro, assim, também lá na Araújo era que faziam dia do professor, faziam dia da criança, faziam essas datas comemorativas, né? E daí, meu Deus, quase não compravam nada. Era assim, a escola às vezes oferecia uma torta, alguma bebida, que era um chá, um suco, alguma coisa assim, e os pais ajudavam. Às vezes para a torta eles mandavam, um mandava a farinha, o outro os ovos, cada um colaborava com o que tinha, né, em casa. E sempre traziam um prato, ou doce ou salgado, e daí arrumavam no meio da sala assim, uma mesa comprida, e todo mundo participava, comia. Meu, era muito legal, sabe? Não tinha... E tudo umas coisas caseiras, boas, sabe? Mas bem, participavam bastante e ajudavam, né? Que nem os de interior ali, o que tinham. Se tinha banha, mandava. Se tinha ovos, mandava. Farinha, essas coisas, né? Que era a matéria-prima para fazer os pratos, na verdade. E ainda, às vezes, eles mandavam mais alguma coisa pronta também. Qual que era o nome da escola da Esquina Araújo? Era Dante Marasca já? Era, né, mãe?
Mas eu não me lembro se não era... Escola rural, era ali. Não era Capistrano de Abreu ali? Não era ali? Não. Essa é onde é que era? Essa não sei. Mas mas é que quando a senhora foi lá para Araújo, o seu Dante era vivo ainda? Eu acho que foi mudado depois. Depois, só que eu não sei como é que acho era. Acho que teve uma escola num outro local, uma de madeira. Isso. Ali, vocês já entrevistaram a Tite, a gente chama a Tite Marasca, a mãe eu não lembro, Natan, mas ela disse era que era quem ia para Glória. Quem ia para Glória à esquerda, diz que ficava essa escola. Acho que a primeira foi essa. Que daí depois... Foi essa escola que a senhora deu aula? Foi. No início? Foi. E daí depois que daí o seu Dante doou aquele terreno onde ela é hoje. Daí depois ele faleceu e daí era o nome dele, mas lá, quando era lá, eu não sei o nome. Ela até tinha uma foto da escola, a Tite. Dessa primeira. A mãe era professora da Tite. Querida da Tite, cada vez que encontra a mãe, ela abraça e chora. Mas a gente entrevistou também o seu Genésio, foi seu aluno. Isso, é verdade. O meu avô, né, o Eulíbio. É que naquela época, Natan, da geração do teu avô eu não sei, mas na minha, que era lá por 85, por ali, daí vinha de todas as regiões ali na escola. Aquela época chegou a ter uns 100 e poucos alunos, mas eles vinham a maioria de bicicleta. E daí vinha da colônia da Glória, tinha bastante, da Glória, da Bonfim, da Medeiros, da São Roque, que também pertence à Independência, né? Até da Feijó, do outro lado do Buricá, lá na São Roque, da Bonfim, da Neves vinha, daí da Neves vinham com a Profedalva, a maioria, ou alguns vinham de carro já, ou senão era de trator ou bicicleta, a maioria, e daí eu lembro que eles deixavam as bicicletas num pátio que tinha do outro lado da escola ali, no Moinho, onde é a casa do seu José, hoje no Moinho ali tinha um gramado, todo mundo chegava e deixava a bicicleta ali. E daí, quando iam para casa, pegava a sua, só chegava e largava, sabe? Não tinha lugar assim para deixar ela erguidinha nem nada. Deixavam ali e daí, quando iam para casa, buscavam. E daí, se chovia, eles traziam na escola. Deixavam ali na escola, mas assim fora, sabe? Não guardavam. E todo mundo vinha de bicicleta. Às vezes eu encontro lá no CTG Independência que os bisnetos da mãe vão. E daí a gente às vezes leva eles, os filhos da minha sobrinha, e daí eles encontram uma colega e daí ela conta que ela vinha de bicicleta, ela e o irmão, lá da Feijó. Aí depois o irmão, depois de uma época de trator, e depois o irmão tinha uma motinho, daí eles vinham com a motinho. Mas o irmão era meio malucão, corria e derrubava ela. Isso conforme ia melhorando a situação, eles iam também melhorando. Mas assim, daí ficava aquelas bicicletas lá, ninguém roubava, ninguém guardava, só ficava na escola se chovesse. Mas o pátio aberto, nem colocava dentro de sala de aula, de nada, sabe? Mas era legal, assim. E tinha bastante aluno, e todo mundo vinha, fora os que vinham a pé. Eu tinha uma colega que daí eu estudei de 80 até 85 lá, daí depois 86 e um pouco de 87 eu estudei aqui no Dom Hermeto, depois eu voltei. E daí eu tinha uma colega que vinha, era Copete, mas ela era ali da Araújo, sabe? Eu não sei te explicar direito, mas ali onde tem uma subida, sabe aquela estrada que vem de Inhacorá? Se tu vem ali, que chega no asfalto na Araújo, em vez de ir para Araújo, ali que tu pega o asfalto e é reto, logo tem uma outra entrada que tinha um pé de uma árvore grande lá. Eles moravam lá para baixo, mas era longe, perto dos Maçoco. E daí isso era na 8ª série que a gente vinha. E daí ela vinha de bicicleta, saía cedo de lá, 6 e pouco por ali. A mãe dela já estava viúva e moravam as duas lá ainda. Aí, quando era dia de chuva, ela levantava mais cedo ainda, acho que saía lá por 6h30, escuro, alguns dias que nem no inverno, né, e vinha a pé. Daí tinha esse compadre da mãe que faleceu agora esses dias, o seu Darcy Borges, eles vinham por dentro, daí tinha uns Vitia, que hoje também moram em Acorá, Salete, eles... Daí a Mayra, às vezes, quando tinha eles, passava por lá, por eles,
e daí saíam ali no Darcy, daí vinham. Era um baita de um atalho, você não fazia muita volta. A gente entrevistou o seu Antônio Witczak. 98 já, eu acho. É. Sim, ele mora em Independência, né, agora. Faz um tempinho já. Mas o seu Antônio também tá bem, né? Dona Rosa, e como é que era antigamente? O professor era uma autoridade. Isso aí. Todo mundo respeitava, que também não tinha ninguém mais que tivesse um pouquinho de cultura, né? Mas, assim, a gente não podia abusar daquela autoridade, senão ficavam bravos com a gente também. Às vezes acontecia alguma coisa que meio fora, que a gente não concordava, mas também não podia, né, dizer nada. Porque senão eles também... Mas era uma época de mais respeito, né? Mais valorização também, né? Porque hoje em dia, falando bem a verdade, o professor tem mais a obedecer do que a fazer, né? Meu Deus do céu, tiraram a autonomia dele. E algumas pessoas contam histórias assim que para as pessoas que eram muito arteiras tinha um castigo. Davam castigo, sim. Ou davam, às vezes era lá, não sei, mas Ensino Araújo tinha ainda de pôr nos grãos de milho, de joelho. Não era mais assim. Mas às vezes dava uma reguada, puxão de cabelo, alguma coisa assim, ainda fazia. Mas é castigo também, ficar num canto parado lá. Colocavam sentado, né? Às vezes de joelho no canto lá, você não de pé, depende do que fazia, né? Depende do castigo que era. Do grau do arteiro. Tinha uns que eram pavorosos. E tinha alguns que tinham uma régua grande de madeira. A senhora chegou a usar? Não. Eu me lembro do meu... Quando eu era bem criança, ia na aula, mas nem ia para aí, né? Não estudava, tinha uns 4, 5 anos. E meu irmão já era grande, e daí era professora, e eu sei que a professora estava perguntando a tabuada, não sabia a tabuada, daí dava uma palmatória na mão, tinha um não sei o que era redondo, tinha um cabo, era palmatória, daí dava na mão. E me lembro, mas eu era criança, ele errou a tabuada e daí alcançou a mão, deu uma palmatória na mão dele, tio Mário. E depois, mais pra frente, tinha o livro negro, alguns entravam, eu lembro que na minha época já tinha isso. Cantinho do pensamento, mais tarde, né? Agora nem sei, agora é mais fácil os alunos dar castigo pro professor que o professor dos alunos. Infelizmente inverteu um pouco. Meu Deus, o professor não tem vez para nada, né? Minha nossa. Tem que cuidar até o que fala, para evitar... Parece assim que só o aluno tem direito hoje, né? E o professor não tem vez nem voz, ele tá lá para cumprir o papel dele, ajudar, orientar, né? Mas ele não tem vez para corrigir, porque tudo parece que você volta contra ele, né? Dependendo do que diz. Na verdade, a educação também em casa, muitas vezes falta o papel dos pais de educar. Eles acham que é só na escola, né? Mas e o tempo que se vive antes de ir até a escola, né? Esse também conta, e é um dos principais, na verdade. Dona Rosa, a gente também ouve muitas histórias sobre a merenda da escola, que a escola não tinha merenda, na verdade, no início. Não tinha. Depois começaram a levar e fazer a merenda, porque tinha muitos que não levavam, não tinham, né? Então quem tinha, levava. E daí fazia na escola. Mas daí eram os professores que faziam, né? Tinha merendeira? Tinha merendeira daí. Tinha quem limpava, tinha... Sim, as merendeiras faziam. Né? Quem fazia serviço, fazia a merenda. Mas no início cada um levava a sua própria merenda. Mas depois tinha uns que às vezes não tinham o que levar. Porque às vezes comem... professor, eu comi tudo o pão, não tinha pão para trazer. Daí tinha que dar um jeito, né? Como é que ele ia ficar sem merenda? Quem tinha bastante, dá um pedaço, daí dava um pedaço a repartir. Assim era, para não deixar sem nada, né?
E na verdade hoje a gente até sabe que se dificulta a aprendizagem até se tem fome, né? Porque alguns vão até já com o objetivo só da merenda, né? Esse momento do recreio, tinha alguma atividade? Ou até durante a aula, fazia alguma aula fora da sala? Não, o recreio era todos juntos, daí era as turmas junto, né? Daí... Mas não ficava ninguém com eles, né? Com os alunos, né? Eles só brincavam, às né? Vezes, e se cuidavam um pouco. Às vezes ia uma professora só para atender, mas brincava à vontade, daí as turmas tudo junto. Aí não tinha separação nenhuma. Tantos minutos para merenda, eles comiam o lanche e daí depois iam brincar. Depois, daí tocava a campainha para reiniciar a aula. E o material escolar, como que era? Ia uma miséria, quase não tinha nada. Depois, uma época, tinha bastante coisa. Até quando eu lecionei para Santo Ângelo, vinha bastante coisa, caderno, lápis, coisa arada. Mas também, quem não tinha, né, como é que ia comprar? Ficava sem pedir emprestado, a gente arrumava emprestado, empresta. Tem 2 lápis, empresta um. Às vezes não queria emprestar, mas às vezes emprestava, tinha uns que quiseram emprestar, eu emprestava. Daí ninguém ficava sem nada. Mas daí depois já começou a vir, né? Sim, um pouco de material que pelo menos para aqueles que não tinham, ganhavam caderno, lápis, o essencial, né? Mas os livros também, né? Uma época ganhava, daí depois era mais comprado, só comprado, né? Mas a senhora chegou a lecionar na época que ainda era aquela louça? Não. Não era do meu tempo. Só as classes que eram juntas. Até tinha uma foto ali, mas eu não achei agora, que era lá da escola da Araújo. Tem até. Que daí eram as classes juntas, né? Que a escola da Araújo, engraçado, uma época pertencia para Santo Ângelo. Começou pertencendo para Santo Ângelo. Aí depois ficou para 3 de Maio. Santa Rosa. Santa Rosa era a delegacia de ensino. Mas era uma época, era. Será que era Santa Rosa? Santa Rosa, daí depois que passou 3 de Maio e bem depois Independência. Me diga, pertencia a Santo Ângelo, naquela distância. Sim. Porque eu comecei lecionando ali vindo de Santo Ângelo. A delegacia era de Santo Ângelo. E lecionando ali, daí depois que foi mudando. E como que a senhora veio de Santo Ângelo até ali? A minha irmã mais velha lecionava na Esquina Neves. Mas como que vinha o meio de transporte? Tinha ônibus. De vez em quando tinha um ônibus, mas não era sempre mesmo. Não era todo dia, né? Não era todo dia. Não sei se era uma vez por semana, eu não me lembro. Sei que vinha de ônibus daí, senão não tinha como vir. Era ainda um dos meios de transporte que tinha para o interior, né? Mas trazia só para vir, mas tinha que ficar ali. Não era todo dia que trazia. Não tinha como vir e voltar, né? Não sei, longe. Da Araújo a Santo Ângelo, nem sei quanto. Sim, é longe. Aí logo pertenceu já, quando, pouco tempo, foi lecionado para Santo Ângelo, já pertenceu para 3 de Maio. Aí era o Guimarães, que era o delegado aqui. E a sala de aula tinha quadro, já escrevia com giz? Já tinha quadro. Não sei a época que não tinha, não sei, essa não me lembro. Mas quando comecei já tinha. Tinha quadro, tinha giz, tinha tudo já. E uniforme na escola? Tinha também? Tinha só para a Semana da Pátria. Mas senão no diário podia vir sem uniforme. Tinha um tal de tapapó que algumas pessoas falam. Pois uma época vinham de tapapó. Mas era o uniforme também. Para a Semana da Pátria usava aquele tapapó, não tinha um outro. Porque uns não podiam fazer mesmo, né? Então todo mundo vestia só aquele tapapó. Mas lá na Araújo, daí depois, uma época, foi confeccionado uns uniformes, né? Umas camisetas. Uma época era até de malha, assim, tipo tricô.
Daí depois começaram a fazer as camisetas daí. Mas depois já não usaram mais também, não fizeram mais. A senhora quer... Vamos mostrar as fotos para ela. Até tinha mais uma ali, acho que tem aquela da sala de aula, mas não achei. Isso aqui pode ver. Sim. Quando a senhora se formou aqui no Dom Hermeto, daí? Ele era diretor aqui do Pacelli, o Padre Orestes. E ele que me entregou o diploma. Uhum. Aqui era um desfile. A senhora pode mostrar a foto para cá? Para a câmera? Uhum. Esse aqui era o diretor daqui do Pacelli, né? Uhum. O Padre Orestes. Só ele lecionava também no Dom Hermeto. Que a senhora estava se formando Uhum. no magistério? Fundamental, eu acho que era, porque daí depois ela fez o magistério daí. Isso tudo já estava lecionando. Sim, se aperfeiçoando. Já estava na Araújo trabalhando. E aqui é uma foto da formatura, da entrada da formatura. Aqui o Paraninfa era a professora e o esposo dela era juiz. Como é que é? Agora esqueci o nome dele e dela também. Eu não sei. Ele era juiz aqui, o marido dela. E ela era diretora de ensino. Como é que era? A família era, me esqueci agora. Esse aqui era o Padre Orestes, era do Pacelli, o Padre Orestes. Ele só estava entregando o diploma, mas ele não era professor do... na verdade, ele era a pessoa composta da mesa, né, da formatura. Aí ele entregou o diploma. E aqui era eles. Aqui era o Padre Orestes de novo. Tá, daí aqui era um desfile. Era aqui, será? Acho que era. Uhum. A foto do desfile. Pega assim, para poder mostrar. Esses desfiles eram bem tradicionais, né? Eram. Acontecem até hoje, mas acho que naquela época era ainda mais... Deu-me. E aqui é do internato, os dormitórios, não sei se... Era onde ela ficava enquanto estudou, né? Ficava no Dom Hermeto. Interna, colégio interno. E aquela que tem a senhora ali, essas menorzinhas? Essa aqui é a formatura daí. As duas uma assim, com uma toga e outra sem. Dona Rosa, a senhora conheceu os seus avós? Não. Nenhum deles? Nenhum deles. Não conheci. Eles morreram ainda quando nós morávamos em Santiago. Eles eram de lá? De lá. Meu pai e minha mãe eram de Santiago. Depois que nós íamos para Santo Ângelo. E aí meu mano matou um lá. Como é que foi? Porque ele foi cobrar, a senhora disse. Aquilo não... Assim, o pai tinha açougue e vendiam carne e tudo. E vendiam fiado. E daí meu irmão ia receber, né? E daí foi lá numa casa e o homem não gostou. Porque você viu um piá cobrando o homem. Mas olha o que tinha, a mesma coisa com outro. E daí sei que deu. E qual que é a melhor lembrança que a senhora tem dos seus pais? O que eu vou dizer? Do meu pai eu não me lembro quase nada. Só quando eu vejo a foto que eu me lembro, mas assim, ele morreu, acho que tinha uns 4 anos, eu acho, nem sei se tinha 4 anos. Mas da mãe não, seguido ela comenta que teve umas comidas que ela fazia, os chás quando estavam doentes. Pelo jeito era bem carinhosa. E a senhora morou com a sua mãe? Com a mãe. Depois lá em Santo Ângelo? Santo Ângelo, sim. Depois eu vim para Neves, daí morava com a minha irmã. Daí meus pais já tinham falecido. E o seu pai faleceu aonde? Em Cão dos Mendes. E a sua mãe também? Também. Eles são enterrados lá.
É perto do seminário, lá em Santo Ângelo. Aí vai mais um pouco para frente lá. Uns 5 quilômetros mais, nem isso. E a senhora lembra o nome dos seus avós? Parece que a mãe da minha mãe tinha o nome dela, eu acho. A Natália. Até a minha sobrinha tem o nome. E daí do meu pai não me lembro. Que ela fez a pesquisa que tu estava falando? A Gabriela fez a pesquisa e daí a minha sobrinha, filha da minha irmã mais velha, é a Natália. Tem o nome da bisavó. Na verdade, tem o nome das 2 bisas dela. E como é que era naquela época para ganhar os filhos? Mas eu ganhava em casa. Era em casa, nem ia em hospital nenhum. Tinha parteira, né? A senhora também conta que tinha uma vizinha que vinha benzer e ajudar, né? Quando estavam doentes. E daí quando alguém da família dela estava doente, a minha avó também ia ajudar. A minha mãe, assim, dava remédio. Vinham ali perguntar, que tinha gente analfabeta que nem sabia o que tomar. Então a minha mãe dizia, então daí já achavam que ela era meia doutora, dava remédio. Mas ajudava assim, né? Conhecia. E ela era analfabeta e a mãe também conta sempre que ela fazia injeção. Fazia na veia e no músculo. Era bem, assim, pegava bem fácil, sabe? Como não tinha muito pessoas que faziam isso, ela fazia. Homeopatia? Isso. Uhum. Os medicamentos eram disso aí. E também tinha muito benzedoras no passado. Tinha bem mais, né? Curandor também que falavam, né? Agora não tem mais ninguém. Até os benzedores já estão É que, assim, por exemplo, eles erravam o remédio, acontecia uma coisa, daí já queriam prender os benzedores. Daí ninguém mais quis dar remédio. Eles davam medicamento, tinha gente que dava, vinham lá pedir, mas depois começaram a não dar mais, porque às vezes a pessoa morria logo e foi do remédio, mas nem era, eu acho. Daí eles começaram a não querer dar mais, né? Então se comprometiam. Como é que foi o seu casamento? Como que a senhora conheceu o seu marido? Na esquina Araújo, porque eles vieram morar com Zaikov e daí jogavam futebol e a gente ia nos futebols, daí a gente se conheceu muito assim, em futebol e coisa arada. Que eram umas das poucas atrações que tinha na época, elas saíam muito também, né? Às vezes vinham de fora jogar ali, iam ali também jogar fora. É que tinha um time lá. E ele era do time, e daí o que tinha era esses jogos e a festa, que era uma vez por ano, né? Tinha umas carreiras também, né? Isso, carreira tinha bastante. Verdade. Da Araújo tinha, lá na campo Neves de carreira. Tinha. O campo de carreira lá, aqui perto do cemitério era. Pra cima do cemitério era ali. É verdade. Um lugar mais plano e ali era as carreiras. Isso aí é muito, todo mundo gostava porque não tinha outra coisa. Era só o que tinha para apreciar e jogar. Mas daí a mãe casou lá em Catuípe. Casaram em Catuípe, porque daí tinha a minha tia, né, que morava lá. E daí eles casaram na igreja de Catuípe, lá na Matriz. E como que foi o dia do casamento? A senhora lembra? Mas eu nem me lembro. Que eles casaram e daí depois vieram morar na Araújo, ali perto da Cotrimaio. Daí mas não tinha festa, assim. Não tinha? Não, festa não, só tinha um almoço, uma coisa assim. Era mais de dia, né? E daí moraram ali perto da Cotrimaio, até a minha irmã mais velha nascer. Daí depois ela já tinha alguns meses que daí fomos morar lá, onde é a nossa terra. Um pouquinho para lá da Cotrimaio. A senhora não tem muita lembrança desse dia do casamento? Não me lembro. O meu pai era mais ligado em data e nunca esquecia a data, os aniversários,
nem o aniversário de casamento, nada. E a mãe já em data não é muito ligada. Qual que era o nome dele? Osvaldo Langner. E Langner, qual é a origem? É Lentz Langner. Lentz era minha avó, que minha avó veio da Rússia. E Langner é alemão, origem alemã. Que daí eram ali de Juricaba. Eu até conheci a minha avó, eu não lembro deles, na verdade. Mas eu tinha 2, 3 anos, eu acho, quando eles faleceram. Mas daí eu conheci uma irmã dela, porque a minha tia conta que a história que elas vieram da Rússia, a mãe e 3 irmãs. E daí o pai ficou. E a mãe veio com elas grávida no navio, né? Saíram da Rússia. E daí quando o navio saiu, o pai ficou acenando para elas e atiraram nele e ele morreu, já caiu dentro da água lá e ficou. E daí elas não tinham como voltar, né? Mas daí depois uns parentes de lá mandaram louça, mandaram umas joias, umas coisas para ela aqui no Brasil. Só que daí ela não voltou mais, porque daí ele já tinha falecido também, né? E aqueles outros parentes que ficaram também vieram. E daí eles ficaram em Juricaba. Daí teve uma que se casou com um Fischer ali em Ijuí, que diz que eram os da Delta Sul, mas eu não cheguei a conhecer. Mas ela era pela foto da minha avó e pelo que eu conheci dela, elas eram bem parecidas. Daí tem uma foto das 3, sabe? Minha avó com a camisa fechadinha, assim, devia ter uns 2 aninhos, 3, com colar preto de pérola, todas arrumadinhas, assim, bem lindinhas. E daí a outra eu não sei. Daí essa casou com o Fischer. E daí a outra era aquela que morava em Juricaba, perto da onde o meu tio morava. Que o meu tio, que faleceu agora há poucos dias, era o único vivo ainda, esse de Juricaba. E ele era que ficou morando onde era a terra deles, lá em Juricaba, no interior. E a sua origem, Dona Rosa, já é dos brasileiros. Brasileiro mesmo. E às vezes ainda eu digo que ela não é alemã, porque ela ia casar com um alemão, porque às vezes tem, né? E os seus pais não contavam histórias da Revolução, dos chimangos, dos maragatos? Eu não me lembro disso, era pequena ainda. Depois meu pai faleceu, acho que tinha uns 4, 5 anos, daí eu não lembro. Não lembra? Mas o seu pai, ele andava mais piochado, assim, de bombacha? Mas ele... Bota, né? Quando Pelo que eu vi umas fotos. Eles moravam em Santiago, lá tinha bastante terra e criação, aí andava sempre vestido de bombacha e bota, né? Aí vieram de Santiago porque meu irmão matou aquele. E daí, naquele tempo, tinha vingança, daí não sabiam qual é que ia matar, escaparam de lá para não matarem outro. Que daí, matavam um da minha família, eu tinha que matar um da outra família, era assim, para se vingar. E daí não terminava mais, né? E daí eles vieram embora por isso, que daí... E da sua infância? A senhora tem alguma lembra recordação de brincadeiras? Lembra que a senhora andava a cavalo? Cavalo, sim. Mas pequenininha, lá em Santiago. Ia buscar os terneiros a cavalo. Tinha bastante terneiro, vaca de leite, a gente tinha bastante, né? E daí tinha que tocar as vacas para vir com os terneirinhos. Daí nós ia a cavalo, tinha 4 anos e andava a cavalo. Corria no cavalinho. E daí a senhora tinha medo de passar nas porteiras, né? Enroscar na porteira. Enroscar na porteira, cavalo. O cavalo passava bem no costadinho, um dia eu encostei a perna, pegou o arame que enroscava da porteira, assim, pegou na minha perna, daí eu tinha medo. Que os cavalos entravam, pronto, de qualquer jeito, corridos, né? E a gente não conseguia segurar e tocou o arame na minha perna, assim. A senhora tem alguma lembrança de alguma comida, algum prato que a sua mãe fazia que a senhora gostava? Eu gostava muito do pão dela, que ela fazia pão e comida, ela fazia comida boa também, mas agora não me lembro o que mais. Não faziam doces e sobremesas? Sobremesa, faziam de casca de laranja, deixava a laranja de molho, descascava bem fininho, né? Mas ainda ficava um pouco daquele... Aí tinha que deixar de molho 8 dias para depois fazer o doce, senão ficava muito forte. Mas ela fazia muito isso aí.
A laranja azeda? Laranja azeda. Meu, a dona Diva lá, a Ritter fazia uma laranja. Mas agora ninguém mais faz, né? A gente entrevistou eles também. Uma laranja, um figo, um pêssego, nossa. E são doces antigos, né? Que quase a gente não vê mais. Ambrosia. A ambrosia ela fazia. A mãe fazia para as festas lá no Araújo. Os baldes de ambrosia, que era a sobremesa, que na época vendiam sobremesa, né? Hoje é torta, alguma festa. E a mãe era que fazia ambrosia, tanto na escola como na igreja. Fazia um balde cheio de ambrosia, mãe do céu. Aqueles baldes antigos de alumínio. Tem que cuidar muito porque tem que ir virando para não queimar no fundo da panela. Fazia no fogão a lenha, mas levava tempo, né, mãe? Mais de um dia, né? Fazia um balde cheio. Porque daí fazia um tacho, né? Era bastante. E daí tinha que cuidar e ir virando. E ela é bem demorada. Daí, às vezes, até hoje a gente ouve que tem para vender alguma coisa da mãe. Mas isso não deve ser feita como a gente fazia com tempo, bem preparada, né? Um dia inteiro, fazer um balde, um dia inteiro. E era só no fogão a lenha, E porque tinha que deixar o fogo baixo para não queimar. Tinha que ir virando ela para ela não queimar. Porque aquele ovo grudava, né? Ambrosia só ovo, mas era forte ovo e leite e açúcar. Muito Quais forte. que eram os principais eventos que tinham, assim, essas comemorações que a comunidade se reunia? Mas eram festas, assim, tem se dizer o quê? Datas de festa, né? Tinha uma época a escola fazia também. Festa junina. Festa junina, daí faziam a fogueira, faziam a festa da comunidade e isso, daí na escola sim, daí tinha do dia da criança, dia do professor, às vezes dia do diretor, essas tinha na escola. Até da escola, a escola fazia festa uma época. Depois já não fez mais, porque daí começou a vir verbas, né, do governo, aí já não faziam mais. Mas as juninas sempre tinha também. E nessa época que a senhora foi pesquisar no Araújo, tinha alguém da família Araújo que morava lá? Tinha. O seu Vilmar. Vilmar. A mãe dele, a dona Lindóia? Seu Vilmar, a dona Lindóia. O José, irmão dele, né? O José Araújo. Quem mais, né? Tem ainda ali, os Ritters eram parentes dos Araújo. Era um cunhado, na verdade. Só que não pegava o sobrenome. Né? É que uma Ritter casou com Araújo, né? E qual que é a primeira lembrança que a senhora tem, dona Rosa, de chegar lá na Vila Independência ou na esquina Araújo? A senhora chegou aí na Vila Independência nessa época? Não, Independência não. Eu vim já era Independência. Aí nós vinha Independência trazer os alunos para fazer exame quando estavam da 4ª série, passar para a 5ª ou da 5ª para passar, acho que 5ª, a conclusão. Daí a gente trazia Independência. Fazer as provas. E aonde que fazia daí a prova? Era no colégio. No Amélio? Mas nem sei se era Amélio. Era ali. Getúlio Vargas também, né? Você não me lembra agora. Mas o Getúlio foi depois. Devia ser no Américo. O Amélio é um dos mais antigos, né? Mas eu não me lembro. Mas já era município, então? Já era município. Mas então, qual que é a primeira lembrança que a senhora tem de chegar na esquina Araújo? Mas olha, o que eu vou dizer? É das famílias de lá, o seu Vilmar Araújo, a dona Lindóia. Das famílias mais tradicionais, né? Mas assim, da infraestrutura precária da vila. Os Marasca também, né, mãe? Que é o Wilson, o Lindo, esses eram da idade dela, assim, que eram amigos, né, da época. Que aquela época era os Marasca, Araújo, né? E quem mais? Seu Vilmar, o José e... os Ritter também. Os Ritter tem até agora. Mas o Araújo quase Araújo, eu acho que agora já nem tem mais lá. Daí continua os Marasca, os Ritter. Agora tem Fiorim, né? Martini.
Mas o Martini já tem o seu pouco. Protásio? Sim. Protásio Araújo? Ele era fotógrafo. Sim. Ah, sim, é. Ele ajeitava, a gente ria muito dele, porque ele ia lá, arrumava, ajeitava a gola de um, ia lá, quando parece que ele ia já bater, ia lá, ajeitava o braço, voltava, ajeitava a perna. Eu ria, às vezes a gente brincava, vamos brincar de tirar foto seu Protásio. Eu tirava bem ele, mas ajeitava sim, das minhas bastante. irmãs, ele que tirou, mas daí eu já, como ele demorava, eu não parava e não pude tirar foto. Não era qualquer um que... A gente até fez um resgate das fotos antigas e inaugurou uma galeria de memórias lá em Independência. Das minhas irmãs, bebê, foi ele que tirou. Tem ainda as fotos. Ali tinha Araújo, tinha Ed. Ah, sim, a Maria Helder. Ela mora em Porto Alegre agora. O pai dela era o... Como era o nome do pai dela? Ai, chamam de Zuto, o nome não sei. Era o Zuto? É. Eu não, como é que é o pai da Ed? E a Mira, era a mãe dela, Miraci. Mas a mãe faleceu e o pai é vivo. Mas eles já fazem um tempo que moram em Porto Alegre agora. Bom. Que a Ed licionou anos lá na Araújo também. A gente já está quase encerrando a nossa entrevista. Eu queria saber se a senhora tem alguma recordação dessa fase em que Independência estava se tornando município, né? Porque teve campanhas de votação. Uhum. E se a senhora teve alguma participação nisso? Ai, agora não me lembro. Eles votavam, né, o plebiscito de sim ou não, se queria que emancipasse. Mas acho que sim, porque a gente sempre estava em todas ali, né? E acho que tinha até uma certa disputa entre a Esquina Araújo e a Vila Independência, qual seria a sede. Verdade, porque a senhora sempre conta que a Independência era para ser na Araújo, pelo fato da proximidade com o 3 de Maio, né? Que daí seria mais desenvolvida. E daí optaram, na votação foi eleito ali, ficou ali daí. Até historicamente a Esquina Araújo ela é mais antiga também. Uhum. E é o maior distrito, né, do município. Mas era muito longe de Santo Ângelo. Sim. Mas daí sempre se fala que se talvez tivesse sido ali, seria maior, mais desenvolvida, né? Se a Independência tivesse sido ali. Pelo fato de ser um pouco mais distante de 3 de Maio, né? Que nem Juí e Catuípe, né? Daí também é próximo e daí Catuípe também não se desenvolve muito, né? Mas nessa época a senhora não lembra, assim, se estava tendo essa campanha para emancipar a Independência? Me lembro, sim, teve campanha. Teve, porque ela sempre falava que era para ter sido na Araújo e não lá, Independência, onde é mesmo. Que daí teria sido melhor se fosse na Araújo, né? Mas a escola, acho que também eles aproveitavam os professores para fazer talvez as urnas. Sim. Porque ela sempre trabalhava em eleições, em campanhas de vacinação, esse tipo de coisa sempre fazia. Daí era sempre sábado de tarde, as eleições, uma época era 15 de novembro, depois mudou, né? Mas sempre trabalhava. Daí tinha que trazer as urnas, né? Mas especificamente da emancipação, a senhora não A senhora não lembra? Assim. De Independência? Foi nos anos 60. Pois eu não me lembro muito. Logo começou a ditadura, aí teve nomeado interventor, né? Que foi o seu João Saf. Até que depois teve a primeira eleição mesmo, né? Que daí elegeram o prefeito. O João Saf foi umas quantas vezes prefeito, né? E dona Rosa, o que a senhora diria qual a importância de Independência na sua vida, assim, a passagem que a senhora teve por lá? Muito importante, porque era o lugar onde a gente mais ia, tinha de tudo, a gente precisava de uma coisa, era ali, né? E ela sempre dizia que o que ela gostaria era que nós tivéssemos nascido em Independência, pelo fato da gente morar na Araújo, mas todas nós nascemos aqui. Porque daí eu acho que o hospital era um pouco melhor aqui, né? E já vinham consultar aqui, né?
e daí já nasci aqui. Mas ela sempre disse que ela queria que nós tivéssemos nascido em Independência. Eu também nasci aqui. E na época também já não tinha mais hospital, né? Sim, então acabava tendo conterrâneo, então. A senhora quer deixar uma mensagem final para os seus alunos, principalmente, né? Que muitas vezes têm essa recordação da senhora, que hoje já são também, né, adultos, são pessoas que têm suas famílias. Uma mensagem que a senhora possa deixar para eles, assim, e vão poder também ver essa entrevista. Uma recordação que a gente tem deles, porque naquela época todo mundo era mais obediente, sabe? Os alunos respeitavam mais o professor, todo mundo respeitava mais, né? E hoje em dia não valorizam muita coisa. Então a gente tem uma lembrança desse respeito, desse carinho que eles tinham especial, né? Isso ali. Que hoje ainda lembram da senhora muito dia. Sim, esses dias, quando ela fez 91, agora ela fez dia 7 de outubro, eu postei uma foto dela, escrevi alguma coisa, e daí várias pessoas comentaram e mandam abraço para ela e a minha professora, que saudade, bom, uma época boa que a senhora lecionou, e teve vários comentários, eu li para ela, né? Esses dias eu estava no mercado, e daí vi que tinha dois senhores ali conversando, mas eu já tinha passado por ali umas vezes, e daí ele falou comigo, ele era meu aluno, eles moravam bem pertinho lá de casa. Eles são, como é que é? Os Fernandes? Fernandes. Pois é, agora eu não sei dizer onde é que eles moram, porque eles saíram da Araújo, tinha a impressão até que era ali por Acorá, mas então não é. Acho que não é. Eu não perguntei aonde que eles moram. Pois é. E, dona Rosa, qual que a senhora acha que é a importância de deixar essas histórias, essas memórias, para que no futuro, né, quando a gente também já não estiver mais aqui, que essas histórias permaneçam, né, que as pessoas lembrem. Que é uma recordação, né, e um estímulo para quem não gosta às vezes de fazer nada. Não pode fazer nada, ajudar na escola não quer ajudar, né? Ajudar na igreja não querem, os outros que ajudem. Então as pessoas assim que não, né, no futuro todo mundo contribuía. Né? A mãe era catequista também. Eram tudo pobre, né? Daí cada um tinha que contribuir com o seu pouquinho, né? Então agora hoje em dia... E ela sempre incentivava a estudar, que é ali que a gente melhora o futuro, que muitas vezes, às vezes são pobres, né, ou não tem muito recurso, ou não tem muitas condições, mas ela sempre frisava que a importância de estudar, que é a partir dali é que você consegue ser o melhor na vida, ou melhorar, né, as condições. Mas é sobre o que a dona Rosa está falando também, que se vivia em comunidade antigamente, isso. Né? Todo mundo se ajudava, até para a escola, para construir a escola, às vezes tinha para construir a igreja. Não tinha que construir, porque o governo não ia mandar para todo mundo também, né? E o tempo também não era assim. E aí todo mundo contribuía, colaborava. Às vezes de forma financeira, ou às vezes com o trabalho, né? Com a mão de obra. Quem não tinha financeiramente para ajudar, ajudava